um bom dia para você. Hoje, 2 de janeiro de 2026. Começando o nosso Tarobá Cidade, desejando ao Fernando Brevieri e a toda a equipe do Primeira Hora uma excelente sexta-feira. E nós aqui fazendo o primeiro programa do primeiro dia útil, né? Como é que você passou aí o primeiro dia que a gente teve aquele programa especial aí, meio de virada, em clima de virada? Agora, hoje, apesar de muita gente estar emendando aí a quinta com a sexta, com o sábado, com o domingo, é dia útil, minha gente, muita gente trabalhando normalmente hoje e a gente também aqui para apresentar o melhor da nossa programação local, o nosso Tarobá Cidade, que vai até às 9 horas da manhã. E sabe quem tá comigo aqui? Ontem ele folgou, né? Dia de Réveillon, Edson Neves. Bom dia. Tudo bem, Patrícia? Bom dia para você, para quem tá acompanhando o nosso Tarobá Cidade. Ontem eu folguei de tudo e todos. Você tá mais bronzeadinho, parece? Mais bronzeadinho, a chácara, né? Tô sabendo, tô sabendo. Esse aqui não é o bronze da rua, não, é o bronze da folga. Mas a gente tem muita notícia, muita informação boa aqui no nosso Tarobá Cidade. Exatamente, do Sextou, né? Do Sextou, do nosso primeiro Sextou de 2026. E esse primeiro dia útil começa com boas perspectivas para as APAES aqui do nosso estado. Desde o final do ano, as instituições têm um compromisso do governo do estado de ampliação dos recursos para 540 milhões de reais anuais, um acréscimo de mais de 120 milhões em relação aos valores aplicados até 2023. Esse investimento, Patrícia, vai beneficiar 350 instituições espalhadas aqui pelo Paraná. Outra iniciativa é a destinação de 3 milhões de reais para a aquisição de kits escolares para todas as APAES e co-irmãs do Paraná. De acordo com o governo do estado, essa ação é pioneira no país. Nós tivemos no ano passado, né, Patrícia? Inclusive movimentações, não paralisações, mas manifestações mesmo aqui, principalmente no Paraná, por conta de algumas discussões, né, do governo federal, que poderia então trazer mudanças no sistema de educação especial, e aí isso consequentemente afetaria as APAES, e eles defendem que as crianças, né, especiais deveriam ter uma educação específica, diferente, né, não estar no mesmo ambiente da educação regular, né? O governo fala em uma segregação, só que as APAES têm um ponto de vista diferente na questão pedagógica. Os pais também, né, Edson? A gente vê que o trabalho deles é muito sério mesmo e os pais confiam nessas instituições. A gente está vendo algumas imagens aí e queria aproveitar para mandar um abração para o Edson Zanin, que é o presidente da APAE aqui de Londrina. Eles que fizeram um trabalho bem bacana. O ano passado tiveram um aporte também de recursos aí com aquele jantar da maçonaria que a gente cobriu tanto, né? E realmente é necessário, né, esse recurso a mais aí por conta das necessidades que a gente sabe que as APAES, né, Edson, elas têm fila de espera. Aquelas famílias que não têm condições de muitas vezes mandar filhos para algumas outras terapias, porque eles também fazem aquela terapia multidisciplinar, eles contam com serviços como a APAE, ILES e essas co-irmãs aí que o governo do estado está falando agora. Exatamente. Até na prática, muitos pais disseram, até me lembro de uma matéria que eu fiz no ano passado, Patrícia, que eles disseram assim, o meu filho necessita de uma atenção especial, de um profissional ali, né, praticamente todo o expediente educacional com ele. Então é diferente de uma escola regular que o professor tem que dar conta de 20, 30, 40 alunos. Então por isso que o ensino nas APAES, ele é diferenciado e que as crianças precisam e muito. Que bom, a gente já começa assim o ano com notícias boas e no Tarobá Cidade deste 2 de janeiro você vai ter muito mais informação. A gente vai falar sobre a modernização da NR1, a norma regulamentadora 1, que começa a ser fiscalizada agora em 2026. É destaque aqui no Tarobá Cidade. A gente vai receber um Master Coach em Inteligência Emocional e Espiritual, o Alex Oliveira. Ele vai debater conosco os pontos, os desafios, inclusive, para aonde as empresas devem se atentar a partir de agora para garantir a saúde mental dos seus colaboradores. Uma discussão que já vem desde o ano passado. A lei já está em vigor desde maio do ano passado, mas ela passa a ser fiscalizada em maio deste ano. Foi o tempo que os empresários ganharam aí para se adequar a essa nova legislação.
tem Cidade Fashion, gente. Sextou. E hoje a gente vai fazer um Cidade Fashion muito especial. A gente vai receber a telespectadora que mandou lá pra gente no nosso Instagram. Ela foi a escolhida, é a Sandra Batista. É uma telespectadora muito fiel aqui do Tarobá Cidade. Ela aceitou o desafio da consultora de imagem, a Bárbara Olivieri. E a Bá vai ver agora as peças do guarda-roupa que serão transformadas em looks inteligentes e lindos e podem inspirar você também. No nosso quadro A Arte do Sabor, você confere o 5º episódio que desvenda esse universo fascinante e delicioso, né? Dos azeites de oliva. Tem informação também das mudanças no PIS/PASEP. Fique atento se você se enquadra aí no recebimento. A gente também tem informações do tempo, como é que vai ficar o tempo aqui no Paraná, nosso verãozão que começou para você que está programando férias e a programação de shows aí que o governo do estado preparou no Verão Maior Paraná. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Tarobá Cidade, que vai até às 9 horas da manhã. E a partir de 2026, o abono salarial do PIS e do PASEP vão ter novas regras. A gente está aqui no estúdio com a Giovana Anselmo, que tem mais informações para a gente. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, Bom dia para você. Seja bem-vinda aqui ao nosso Tarobá Cidade, hoje aqui no estúdio. Bom dia, Edson. Bom dia a todos acompanhando o Tarobá Cidade nesse dia 2 de janeiro. E olha só, Edson, o benefício, então, do PIS/PASEP é pago anualmente aos trabalhadores com carteira assinada e também aos servidores públicos. Até o momento, Edson, tinha direito a esse benefício quem recebia até 2 salários mínimos por mês. Mas agora, com a mudança, esse limite de renda não vai mais acompanhar o salário mínimo. A partir de 2026, então deste ano, o valor de referência será corrigido apenas pela inflação. Essa que é a grande mudança. Então, na prática, isso deve reduzir aí aos poucos o número de pessoas que recebem o benefício. A previsão, então, é que até 2035 só tenha direito ao valor os trabalhadores que ganharam, no máximo, 1 salário mínimo e meio por mês. Essa que é, então, a grande mudança que faz parte do pacote fiscal aprovado no fim de 2024. E o governo diz que o objetivo é garantir aí que o benefício chegue a quem tem menor renda, que é o grande objetivo do PIS e do PASEP. Tá certo, Giovana. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a Giovana Anselmo volta aqui no nosso Tarobá Cidade também com as informações da previsão do tempo. Patrícia. Edson, a gente vai trazer aqui para o nosso Tarobá Cidade um debate que foi alvo de muita polêmica desde o ano passado. A modernização da NR1, que é a norma regulamentadora 1, ela começa a ser fiscalizada neste ano, agora de 2026, precisamente no mês de maio em todo o Brasil. As empresas, elas já estão em alerta desde o ano passado, quando as discussões terminaram aí no projeto que se tornou lei. E agora que estão em vigor, os empresários eles vão ter que se adequar realmente. Atenção para a saúde mental dos seus colaboradores, né? Nos últimos tempos, houve um aumento recorde em 68% nas licenças médicas por questões emocionais. Então, é preciso discutir isso. A NR1 orienta para a ideal gestão de pessoas focada, então, no bem-estar integral do colaborador. Para a gente comentar tudo isso, dar dicas sobre esse tema, a nossa entrevista ao vivo é com Alex Oliveira, que é mentor e master coach em inteligência emocional e espiritual. Bom dia, Alex. Bem-vindo aqui ao nosso Tarobá Cidade. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Edson. Bom, então agora, 2026 é o ano da NR1, né? Não tem mais desculpa, né, Alex? Não tem mais desculpa e não tem para onde correr, né? Porque agora, em janeiro, começa a vigorar, de fato, a atualização. As fiscalizações já começam agora em janeiro, mas em maio começam, então, as multas. Mas as fiscalizações, de uma forma mais educacional, já começam em janeiro. Então, os empresários se preparem, porque vão receber visitas das pessoas responsáveis por essa fiscalização e já vão começar a apontar os pontos que precisam ser atualizados, organizados, para que
de alguma forma, a gente consiga reduzir esse número de pessoas afastadas por burnout, por doenças psicossomáticas em gerais. E, Alex, fazendo uma linha do tempo, assim, de uma maneira mais genérica, quando que a saúde emocional ela começou a ganhar espaço e começou a ganhar discussão dentro do ambiente de trabalho? Porque antes a gente via que anos atrás isso parecia ser muito um tabu. Hoje o ponto de vista, os olhares já mudaram quanto a isso. E esse tabu ele tinha um nome, né? Era o mimimi. Eu ia falar o mimimi, Alex, mas eu não quis causar mimimi nas pessoas que acham que tudo é mimimi. Tinha um nome, era o famoso mimimi. Mas a atualização do ser humano, a busca por evolução do ser humano, traz esse olhar. E a ciência, e eu amo falar de ciência, da outra vez eu falei e retorno a falar, a ciência ela vem para confirmar tudo aquilo que a gente busca de informação. Então, a partir do momento que você consegue metrificar resultados, você tem dados. E através de dados você cria informações e por aí vai. O que começou a ter mais olhar? Foram os resultados empresariais mesmo. As pessoas perceberam que quando se cuida da saúde emocional do colaborador e gera oportunidade de evolução psicossocial, os resultados são maiores. E além de ser maiores, são mais gratificantes. Mas o empresário enxerga dessa forma, assim, de maneira geral e prática, ou ele está tendo dificuldade até em se adaptar a essa legislação? Primeiro que assim, por que até foi adiado? Porque o próprio governo colocou uma regra e não sabia como cobrar. E não sabia como cobrar, não sabia como explicar que seria a cobrança. Então passou-se o ano de 2025 inteiro discutindo como que seria então a metrificação e cobrança disso, tá? Para o empresário, por que é difícil ele entender isso, que isso pode gerar resultado? Porque assim como a pandemia forçou o empresário para a internet, né, as doenças e os afastamentos está forçando o empresário também a olhar para esse lado que ele não estava olhando. Nossa. Então, por que mudar um time que está ganhando? Não tem esse ditado? Então, se vinha funcionando a forma de gerir empresa, por que eu vou mudar? Então, o que acontece? Aqueles que não conseguem ter um olhar mais acurado para essa informação, eles estão tendo agora que sentir a dor na pele para buscar essa mudança. E o que a gente pode exemplificar, então, desses riscos mesmo, né? Esse problema emocional que pode gerar um risco ocupacional? Vamos lá. Para responder essa pergunta, eu também preciso trazer aqui à tona o que vai ser cobrado, tá, do empresário, que é importante. Porque agora ele vai ser cobrado disso. Isso vai gerar déficit no caixa se ele não se atentar, e déficits enormes, tá? O que vai ser cobrado não é como cuida da pessoa, mas é como o ambiente é cuidado. Tá? O que vai ser analisado, o que vai ser fiscalizado é o ambiente. O ambiente é tóxico? O ambiente pode gerar problemas psicossociais? O ambiente pode gerar um burnout? O ambiente pode gerar uma depressão, uma ansiedade, as metas? Então, tudo isso é o que vai ser analisado. Ok? Como isso vai ser analisado e isso vai ser metrificado, o empresário ele precisa estar atento ao quê? Ao seu resultado do ambiente, às suas métricas, ao seu PGR. O empresário ele precisa estar com o PGR intacto. Que é PGR? PGR é o plano de gestão das mudanças que ele vai aplicar ali dentro. Gestão de risco, isso. Plano de gestão de risco. Ele precisa estar com isso atualizado, porque a primeira coisa que o fiscal vai pedir é: me dá seu PGR. Você está contemplando aí dentro do seu PGR os riscos psicossociais do ambiente? E para isso vai ter uma métrica. Não é só o que o fiscal acha. Não, existe toda uma tabela que o governo gerou. Existem ferramentas para metrificar isso com semáforo. Se o ambiente é verde, se é amarelo ou se é vermelho. Nós temos essa ferramenta que nós aplicamos. Mais de 10 mil funcionários já foram aplicados essa ferramenta. E com essa ferramenta você traz o status quo do ambiente para saber o que vai ser feito de ação. E essa ação tem que estar no PGR. Então, para o empresário estar atento para 2026 é o quê? Analise o seu ambiente. Perceber um risco psicossocial gera um plano de ação para aquilo. Ah, mas isso vai ser só para dizer que é uma empresa bonitinha? Não. Isso vai evitar passivos trabalhistas. Porque se uma pessoa daquela empresa que não tem o PGR atualizado, dentro das normas, entra no processo judicial por causa de burnout, por causa de depressão, já ganhou. Entrou e já ganha, porque a empresa não tem como ela está fazendo para proteger o funcionário. Faltava essa visão, né, Alex? Porque assim, se talvez o empresário colocar na ponta aqui do lápis, da caneta, e falar assim: olha, se eu manter o meu PGR atualizado, se eu estiver de acordo, o meu investimento vai ser muito menor do que o gasto que eu posso ter com passivo trabalhista? Passivo trabalhista, absenteísmo,
Quando se coloca na ponta do lápis, o empresário, quando ele coloca na ponta do lápis, ele vai pensar assim, cara, não é uma despesa nova, é um investimento para que o resultado da minha empresa continue. Porque vamos pensar no absenteísmo? A pessoa é afastada. Vamos tirar o fato que ela vai entrar na Justiça do Trabalho. Ela é afastada. Vai ter que gastar para contratar uma outra, para treinar outra e ainda continuar pagando o salário daquela que está afastada. Ô Alex, queria voltar no mimimi, né? Tá. Porque a gente realmente está vivendo essa cultura de que tudo é. Mas isso é um assunto subjetivo. A toxicidade de um ambiente nem sempre você consegue mensurar. Sim, tem as tabelas, como você falou. Como é que vai se dar isso? Porque também a gente tem que pensar no outro lado, porque tem muito empresário que assiste também e pode pensar assim, nossa, mas a gente não pode cobrar, porque o funcionário já começa a chorar, ele quer já entrar na justiça, tudo é assédio, tudo é, como que chama? Bullying. Então, como equilibrar tudo isso? Boa pergunta. E é importante dizer assim, reforçar. Não é a fiscalização não vai ser sobre um funcionário que está reclamando, é sobre o ambiente. Então, quando eu falo de ambiente, eu estou falando de média. São todas as pessoas do departamento que vão passar por essa pesquisa de clima para entender o clima, para entender o ambiente. Se é uma pessoa que está reclamando e todas as outras não, o problema não é o ambiente. O problema, então, é a pessoa. E aí, o problema é a pessoa. O empresário continua com a liberdade de fazer o que eu chamo de promoção, né? Se é aquela pessoa que é o problema, promove ela para o mercado de trabalho e contrata outra. Gostei dessa promoção. Quer dizer, não gostei não, né? Mas eu gostei do termo, né, Edson? E, Alex, então, assim, a partir do mês de maio, então, é que as empresas, isso vai começar, essa cobrança vai ser para valer. A gente pode colocar dessa maneira. Hoje, 2 de janeiro, o que o empresário que está assistindo aqui o nosso Tarobá Cidade, o que ele já pode fazer se ele não está ainda com tudo de acordo, tudo certo? Qual que é o primeiro passo que ele deve tomar? Posso emendar na pergunta dele? Que tipo de ações que tem que ter na empresa, né? É um psicólogo contratado? É ginástica laboral? Acho que daí você responde tudo. Vamos lá. A partir do dia 26 de maio, está liberado a parte de multa, aplicar multa. Agora, a partir de 2 de janeiro, já está liberada a fiscalização. Então, vai ser fiscalizado o ambiente. Então, o empresário precisa fazer o quê? Primeiro, ele tem que olhar o PGR dele, se está dentro da atualização da norma NR1 e também a Lei Complementar, Lei 14.831/24. Ele precisa estar atento se o PGR dele está atualizado em cima disso. Para que ele esteja atento sobre isso, é importante que ele contrate uma empresa que o ajude nesse diagnóstico. Porque não adianta, todas as empresas vão ter que fazer esse diagnóstico. Que tipo de empresa? Quantos Tanto empresas de saúde do trabalho, né? Como empresas como a minha, que é um Instituto de Desenvolvimento Humano, nós também aplicamos isso com parcerias com psicólogos e etc. Então, empresas que estejam com pelo menos uma ferramenta de diagnóstico que metrifique de acordo com o que a atualização da norma pede, para que traga os dados que serão fiscalizados. Não adianta falar, vou fazer uma pesquisa de clima. Pesquisa de clima é outra coisa, é RH. Tá? Essa ferramenta de proteção jurídica e judicial da atualização da norma, as empresas elas têm que ter ferramentas específicas. Precisa saber metrificar, não é pesquisa de clima. Até por conta do tipo também de empresa, né? Então, aqui é uma empresa de comunicação, mas aí a gente tem indústrias, enfim, ramos diferentes. É isso aí. Então, primeiro passo a passo, tá? O step by step. Contrata a empresa que vai fazer esse diagnóstico. A empresa traz o diagnóstico e provavelmente, a nossa empresa já faz isso, traz um plano de ação para a atualização do PGR. Com esse plano de ação, ele vai identificar, dentro do seu orçamento anual, de como ele vai aplicar esse plano de ação. Então, é muito importante que não tente fazer sozinho. A não ser que essa empresa já esteja estudando desde o ano passado, né, com o seu time interno, toda essa aplicação. Mas então daí vale esse plano, ele vai indicar essas ações? Então, voltando ali na minha pergunta. Vamos ter um psicólogo contratado, a gente vai ter atividades, a gente vai ter... É isso que vai conter também. Ano passado, eu participei de uma palestra, uma indagação do empresário ao vivo ali, foi assim, o empresário tem que virar babá do funcionário a partir de agora, tá? E é interessante pensar assim, porque não é ser babá. Eu não tenho que cuidar da saúde emocional do funcionário, mas eu tenho que proporcionar para ele um ambiente que seja bom emocionalmente para ele conseguir evoluir e crescer. E esse ambiente,
às vezes vai precisar de um psicólogo. Se é um alto risco o tempo todo dentro daquela empresa, talvez precise sim de um psicólogo. Se é um ambiente, por exemplo, só de vendas, de metas, às vezes não precisa de um psicólogo. Às vezes precisa de apenas um consultor. Então, tudo isso vai ser explicado no plano de ação que essa empresa vai fazer o diagnóstico e vai trazer o resultado. O Alex, que órgão que vai fiscalizar? Até é importante, acho, a gente esclarecer isso, porque os golpistas são bem atualizados quanto todo mundo. Às vezes até mais do que a gente, né? O governo lança uma medida, no outro já tem golpistas se passando pela Caixa Econômica, por tal lugar. Olha, eu sou aqui, eu preciso fazer essa pesquisa. Nesse caso específico, qual vai ser o órgão que vai então fiscalizar e, se acontecer alguma coisa, aplicar essas multas? É o Ministério do Trabalho. Não é outro órgão, não é outra fiscalização. É o Ministério do Trabalho. São os fiscais do Ministério do Trabalho que estarão com a sua identificação em mãos e sempre, e aí vale para qualquer tipo de fiscalização. O empresário recebeu, pega o documento, é de direito dele, pega o documento e pesquisa se ele realmente é verdadeiro ou é fake. O Alex, e que Boa tipo pergunta. de empresa que vai ser fiscalizada? Pequena, média, micro e só privada? Porque você estava falando do risco e eu pensei, por exemplo, em órgãos de segurança, como uma guarda municipal aí que tem uma pressão muito grande, né? Então vai ser órgãos públicos também vão ter que obedecer essa NR, e as empresas de que tamanho? Partiu de mais de um funcionário, já é passível da fiscalização, tá? Acima de um funcionário, isso não é nem a atualização da norma, isso já era a norma NR1 desde que ela é implantada. Acima de um funcionário, todas as empresas que têm acima de um funcionário têm que estar regulamentado de acordo com a norma regulamentadora, tá? NR1. Agora, sobre os órgãos públicos, né? Desde que tenha um sindicato que cuide daquele órgão, então todos também terão que estar dentro das normas. Qual que é a atuação do sindicato nesses casos? A atuação do sindicato, ela parte da mesma premissa que sempre existiu: buscar proteger os direitos dos sindicados deles, tá? Então, é mais uma ferramenta para o sindicato estar atuando. Essa é a função do sindicato. Até porque não vai ter fiscal para todo mundo. Então, provavelmente, essa fiscalização vai partir muitas vezes de denúncia ou de uma provocação, seja do sindicato ou dos próprios colaboradores. O Brasil é muito grande. Então, quem que vai ter o fiscal batendo na porta? Geralmente, quem tem muito passivo trabalhista. Por quê? Já é provável de que um ambiente ali está errado. Então, quem tem muito passivo trabalhista provavelmente vai receber uma visita dessa. Denúncias é um segundo fato. Se um funcionário saiu com burnout ou qualquer doença psicossomática e efetuar uma denúncia, ali está a evidência para o fiscal ir lá bater na porta. Mas também não podemos descartar a hipótese de estar ali e ser sorteado. Não podemos descartar essa hipótese. Por isso que é importante que todo empresário procure fazer o diagnóstico com empresas que vá dar respaldo para eles, para defendê-los e ajudar nessa condução. E, Alex, do que você já viu até hoje, né, antes ainda dessa mudança, e o que talvez pode persistir no sentido de, não sei se erro, mas de equívoco mesmo que as empresas acabam cometendo, seja de uma forma consciente ou não, e que agora com essa atualização da NR1, elas podem ser mais suscetíveis a receber, por exemplo, uma multa? O que é muito comum, e eu já citei aqui hoje, é o famoso time que está ganhando não se mexe. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu continuo fazendo assim, se você não quiser o problema é seu, porta da rua sem serventia da casa. Não funciona mais isso. Não funciona. Esse nível de grosseria hoje é chamado de assédio moral. Então, isso não funciona mais. Então, os empresários que não se buscam atualizar as suas habilidades, que nós chamamos de soft skills, né? As suas habilidades de inteligência emocional, de saber se portar com outras pessoas, esses são os que mais sofrem e vão sofrer mais. Talvez as empresas familiares, então, é que devem ficar mais atentas do que talvez uma empresa de médio, grande porte? Não, eu não posso concordar, porque eu já visitei ambientes dos dois tipos. E grandes empresas, às vezes, também são desse nível. Tá passando no corredor, e aí o cara lá tá tomando um cafezinho,
né, que é direito dele, a empresa está oferecendo, ele pode tomar. Aí passa o diretor do lado e fala assim, tá tomando um cafezinho uma hora dessa e a meta nem tá batida? De qualquer forma, vamos ficar atentos. Alex Oliveira, adorei aí o exemplo, os termos. Obrigada pela presença, viu? Sempre muito conhecimento envolvido e vamos aguardar como é que vai ser, então, na prática, essa nova NR1. Obrigada. Obrigado, Edson. Obrigado, Paty. Valeu. Obrigado à TV Tarobá e desejo a todos um 2026 abençoado, próspero e contem com a gente no que tange inteligência emocional e espiritual, estamos aí. Obrigada, um Tá certo. feliz 2026, é verdade, estamos só Muito bom, começando, isso, né? Estamos só começando o nosso ano, mas eu gostei do papo, né, Gostou, Patrícia? né? Acho que é algo que a gente tem que realmente refletir, como o próprio Alex disse, né? Os tempos mudaram, a gente tem que voltar o nosso olhar muito para a saúde mental. A gente vai fazer um intervalinho comercial, mas daqui a pouquinho tem o nosso Cidade Fashion especial com uma telespectadora e mais informações também aqui no nosso Tarobá Cidade. Não sai daí não, a gente volta já. Cidade Fashion, com Bárbara Olivieri. Tarobá Cidade de volta, hoje é sextou, então a gente tem esse quadro que eu amo tanto, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai ter surpresas aqui no nosso Tarobá Cidade, mas antes a gente prometeu e a gente vai cumprir. O nosso quadro de hoje está muito especial, a gente convidou as telespectadoras a enviarem looks, peças, na verdade, que vão ser transformadas em looks pela Bárbara Olivieri. Então, meu bom dia, Bárbara Olivieri, para você, mais uma vez. Bom dia, Paty. Feliz ano novo, né? Pra Feliz nós. ano novo, é verdade. Feliz ano novo pra Sandra também. A Sandra é a nossa telespectadora fiel, que está sempre acompanhando ali e hoje aqui no nosso programa. Obrigada, viu, Sandra, por aceitar esse desafio. Eu que agradeço. Feliz ano novo para todos nós. Para todos nós. Sandra, a gente pediu para ela separar alguns looks para a Bárbara montar. Foi difícil para você separar lá no seu guarda-roupa? Não foi tão difícil, né? Porque como eu coloco o que vem pela frente e o que me serve, mais difícil foi trazer para ela compor agora. Você ficou com medo? Fiquei. Do julgamento? Fiquei. Bárbara, e não tem que ter medo, né? Quando você faz a consultoria de imagem, você quer ver realmente a realidade do guarda-roupa. Exatamente, Paty. Elas precisam não ter essa timidez de mostrar o que realmente usa, o que realmente tem no guarda-roupa, até porque eu vou conseguir trabalhar melhor com aquilo que a gente tem em mãos. Então a gente vai criar aqui com peças que a Sandra realmente usa e talvez trazer uma visão diferente com looks que ela ainda não pensou em usar com essas peças. E a Sandra, ela sempre faz perguntas durante o nosso Cidade Fashion e ela sempre fala assim, fala um pouquinho das mais cheinhas e tal. Então é o momento agora de você tirar a sua dúvida. E ela trouxe bastante peça e agora é com você, Bárbara. Eu dei uma olhadinha por cima aqui na Arara, mas uma coisa muito bacana é que a Sandra ela já tem uma opções de looks aqui, conjuntos, tem calças mais amplas, pantalonas mais soltinhas, o que favorece o biotipo dela, o que ajuda. Então, as blusas também, uma blusa de manguinha. Não sei se você tem alguma insegurança com o seu braço, ou você não liga de usar regata? Não, como não que é? uso, não ligo. Não liga de Você usar. liga, você Então, usa. Você usa tranquilo. Então, tem pessoas que não gostam de usar manguinha, não gostam de usar regata, tem mais manguinha. Então, ela tem algumas opções aqui. O que eu sempre faço quando você tem um conjunto, por exemplo, a Sandra trouxe aqui um trijunto, na verdade, né? Então ele vem com a blusa, a terceira peça e ele tem também a calça. Isso aqui é o que funciona tradicionalmente. Então ela comprou dessa forma, ela vai usar sempre assim. Mas a gente pode usar de outras maneiras. Então a gente vai devolver aqui a calça e a gente vai combinar essa peça, a gente vai pegar aqui, ó, uma bermuda jeans. Então a gente vai, ao invés de colocar a calça, a gente vai colocar com a bermuda. Bárbara, mas tudo bem tirar o conjunto de contexto? Tudo bem? Tá calor demais, não queria usar a terceira peça. Tira a terceira peça e usa somente a regata com a bermuda. O que eu faria aqui, Sandra, de diferente? Colocaria acessórios. Então, compor com essa bermuda com cinto e aí fazer igual você colocou aí, colar, brinco, relógio, tudo isso, gente, muda completamente a composição do look, porque os acessórios fazem toda a diferença. E ela gosta bastante de cor, deu pra perceber, né? A Sandra trouxe cor e ela trouxe, assim,
tanto os tons coloridos como os neutros. É verdade. Então isso facilitou bastante. Aqui, por exemplo, vamos pegar a calça do conjunto. Então a calça ela é uma calça marsala e aí a Sandra tem aqui duas opções de blusas pretas. Ela tem uma t-shirt mais basiquinha, de malha, e tem uma blusa em crepe, que traz um pouco mais de sofisticação. Então aqui a gente pode usar das duas maneiras. Eu posso vir com a calça usando com a blusa de crepe e colocar um sapato mais arrumadinho, uma sapatilha, um mocassim, ou até mesmo uma sandália de saltinho. Mais socialzinha. Mais ali, né? socialzinho. E posso usar com a blusa de malha com tênis. Que legal. Que daí já vem para uma pegada mais casual. Você usa tênis? Uso. Então, tá aí um look mais casualzinho. Dá para trazer uma casualidade a mais. Aqui a gente tem outro conjunto que segue a mesma linha, Paty. Então, esse conjunto, ele tem esse tom de caramelo e aí a gente pode desmembrar ele. E ela tem aqui uma calça azul. Olha Bárbara, só. mas azul e caramelo? Sim, azul e caramelo. Então, a gente Lindo. vai colocar outra composição aqui. Então, ao invés de ser com a calça do conjunto, ela usaria essa calça azul com essa peça em caramelo. Mas, Bárbara, e a blusa de baixo? A blusa de baixo a gente pode vir com um tom neutro. A gente pode vir com preto, a gente pode vir com branco. Pode com 3 cores diferentes? Pode com 3 Uau! cores diferentes. Então, a gente vai jogar essa composição aqui, ó. Você já tinha pensado nisso? Não. Você usava o conjunto só como conjunto? E ela tem a blusinha. E ela tem a blusinha também do mesmo tom dele, que eu não trouxe. Ah, ele tem também a blusinha. Tem. Então, se você quiser jogar a blusinha dele junto com a calça, pode. Ah, Bárbara, cheio demais, né? 3 tons. Pode jogar o mesmo tom. Mas aqui, gente, nós temos esse tom, o preto e o azul marinho, eles são tradicionalmente mais neutros. Não é um colorido vibrante como um rosa pink, por exemplo. Entendi. Então, eles conseguem ser harmônicos juntos. Então, dá pra fazer tô essa amando, composição gente. também. Eu também jamais imaginaria, viu, Sandra? Eu sou daquelas que eu compro conjunto e ele não morre se separa. no conjunto. Agora a Bárbara tá me ensinando outras Tô possibilidades. trazendo outras possibilidades. Aqui a gente tem outro conjunto mais no pink. Então aí a gente já vem para um rosa mais tchan aqui. O que a gente vai trazer de composição aqui? Eu não joguei o azul marinho com o caramelo, eu vou jogar um azul marinho com o rosa também. Ai, fica legal mesmo. Então aqui é uma composição que é um colorido, mas que não é exagerado, né, Paty? É diferente de verdade. jogar esse azul. Então, quando a gente coloca esse azul, a gente já fica com algo gritante. Ai, verdade. Entende? Tá errado, Bárbara, usar? Não tá de tudo errado, se a gente for pensar na coloração pessoal. Mas o que fica mais harmônico aos olhos é uma composição como essa aqui. Aí você pode colocar a calça com essa blusa e aí eu posso usar a blusa do conjunto com a calça azul marinho, por exemplo, que aí já é outro look. Quantos looks que você tá fazendo aí pra ela não precisar comprar uma peça de Pra ela roupa, não hein? precisar comprar uma peça de roupa, pra ela poder aproveitar as peças que ela já tem. Ô, Bárbara, ela trouxe uma camisa branca. A gente pediu pra ela trazer pelo menos uma camisa branca. Ela falou, eu não tinha e peguei a do marido. Eu falei, a Bárbara vai adorar. Pronto, falei. Você não falou, não sei se você ia contar. Você usa normalmente camisa, Sandra? Eu vou ver o que ela vai dizer e eu vou usar. O que acontece aqui? Como a Sandra não costuma usar camisa branca, ela trouxe inclusive a do marido, o que eu sugiro sempre ter uma camisa branca no guarda-roupa? Não é pra usar somente como camisa fechadinha, tradicionalmente. É pra usar como uma terceira peça. Então, por exemplo, aqui a gente tem a camisa branca e a gente tem a bermuda aqui. A bermuda jeans. Vamos pôr um look mais casual. Aqui, Sandra, você vai colocar a bermuda e vai colocar uma blusinha branca. Ai, amei. Vamos no básico, né? Aham, vamos no básico. Pra Sandra não assustar, falar, meu Deus, o que é isso? Vamos no básico. Então aqui, por exemplo, a blusa... Segura pra mim, Paty, por favor. A camisa vai ser uma terceira peça, a gente vai ficar mais monocromático aqui a parte de cima. E os shorts por baixo. Aqui, Legal. mesma coisa, tem que compor com os acessórios, tem que caprichar pra não ficar um look sem graça. E aí você pode colocar nos pés tênis, sandália, papete, rasteirinha, enfim. Daí depende do lugar que você vai e aí você vai compor com o sapato. Tanto a bermuda, como a gente pode usar também a saia preta, Paty. Uau! Bárbara, camisa com saia. Sim, camisa com saia. Então você vai colocar a saia, a blusa e a camisa ela vai vir soltinha por cima, trazendo um look mais moderno, mais despojado, uma combinação diferente. Gostou, Sandra? Amei. Vai usar agora a camisa do maridão? Vou. Se ele usa assim só de vez em quando, pega e começa a usar mais vezes você, que eu acho que vai ter mais funcionalidades. Gente, olha só quanta opção bacana.
Eu espero que você tenha gostado, Sandra. E assim, você tem muita coisa legal no seu guarda-roupa. É só você ir mudando sem medo, né? Com certeza, com certeza. Gostou? Amei. Eu acho que eu tinha mais uns 20, tá? Pra mostrar. Acho que aqui no bastidor eu vou falar pra ela todos os looks que eu vou montar. Pega o bastidor e termina de ensinar pra ela, porque aqui o nosso tempo voa. E, bom, eu quero mostrar o Instagram primeiro da Bárbara Olivieri, pra você seguir a Bárbara por lá e para ela poder fazer com você no seu guarda-roupa a mesma coisa, claro que foi bem rapidinho, que ela fez com a Sandra aqui, né, Bá? Você pode ir na casa da pessoa. Quanto tempo dura uma consultoria normalmente? Paty, depende muito da quantidade de peças que a pessoa tem. Porque eu gosto de analisar a fundo todas as peças, todas as partes de baixo, todas as blusas, e aí a gente vai montando e eu vou me empolgando. Você sabe que se deixar, você quer ficar aqui o programa inteiro. Então, depende muito da quantidade de peças que a pessoa tem, mas eu tô lá sempre com a maior dedicação para realmente fazer a pessoa entender as possibilidades que existem no guarda-roupa dela. Bá Olivieri, tudo junto, é o Instagram da Bárbara. E agora sim, a gente faz um comunicado, né, que eu falei que era surpresa. Eu confesso que eu tô com dor no coração, mas é uma decisão da Bárbara e a gente tem ela, assim, como uma pessoa querida do nosso coração. É a nossa despedida, Bá? É a nossa despedida, Paty. Infelizmente, eu falei pra Paty que era o nosso último programa, mas assim, com muita gratidão no coração, Tarobacidade, a Patrícia, toda a equipe fez muita diferença na minha carreira, todo esse processo que eu tô aqui. Foi muito bom mesmo. Mas as prioridades mudam, né, Paty? Claro, tem Ravi agora, né? Quem tem um bebê pequeno sabe como é a rotina doida de uma mãe. Então, por hora, estamos dando esse tchau pro Cidade Fashion aqui comigo, mas com muita gratidão, muito obrigada por tudo que vocês fizeram. Eu que agradeço. Como eu falei, minha forma de ver moda mudou depois que eu te conheci e portas sempre abertas aqui pra você, tá? Muito obrigada. Sandra, obrigada, querida. Um feliz 2026 pra você também. Eu sei que você vai continuar assistindo a gente. E agora, Edson, é com você. Patrícia, olha só, para quem está com viagem marcada para o litoral do nosso estado, tem o projeto Verão Maior e que promete muita música e muita diversão. Estou aqui de novo com a Giovana Anselmo. E Giovana, para nós que não vamos viajar, a gente só está informando aqui para quem está assistindo o nosso Tarobacidade, mas vai ter muita atração, né, Giovana? Exatamente, Edson, uma programação recheada mesmo, e para quem for aí aproveitar o verão lá no litoral do nosso Paraná. Olha só, as atrações começam então no próximo dia 9 de janeiro e seguem até o dia 8 de fevereiro. O público vai poder curtir shows gratuitos, eventos esportivos e também atividades de lazer diversas lá nas praias do litoral. E tem então duas novidades. Neste ano, os shows acontecem também às quintas-feiras, além dos outros dias do final de semana, e o cronograma de shows conta pela primeira vez com artistas internacionais, que chique, além de nacionais. Você viu, Edson? Vamos conferir aqui, Giovana? Vamos ver então, olha só. 9 de janeiro nós temos a Loki, 10 de janeiro Zé Neto e Cristiano e Jiraya Uai. 11 de janeiro, Belo e Jeito Moleque. E olha lá, 15 de janeiro temos Roupa Nova, 16 de janeiro a nossa atração internacional Gypsy Kings by André Reis. E 17 de janeiro, Edson Hudson e Eduardo Costa. Quer dizer, para todo mundo, né? Tem sertanejo aqui, tem a música eletrônica com o Alok. Para todos os gostos. Esse é o palco Matinhos, então, né? Lá na cidade de Matinhos. 23 de janeiro, então, Raça Negra. 24 de janeiro, Fábio Júnior. 25, duas atrações surpresas que ainda não foram reveladas. Sem spoiler. 29 de janeiro, então, Fernandinho. 30 de janeiro, Ana Castela. E 31 de janeiro, mais uma atração internacional, Inner Circle e também Paralamas do Sucesso. Opa, eu gosto, hein? Tem mais atrações, Giovana? Temos sim, aí agora é o palco Pontal do Paraná. Exatamente. Então, 9 de janeiro temos Luan Pereira e Country Beach. 10 de janeiro, Atitude 67 e Camisa 10. 16 de janeiro, Gustavo Mioto e Jiraya Uai. 17 de janeiro, Dilcinho e Luiz Cláudio e Juliano. 23 de janeiro, Israel e Rodolfo e Bruno e Denner. 24 de janeiro, então, Raça Negra, também em Pontal do Paraná. E olha lá, 30 de janeiro também, Murilo Ruff e Léo e Rafael. E 31 de janeiro, a dupla Jean e Giovanni e também Diego e Arnaldo. Uma programação realmente recheada, Edson. Recheada, inclusive, Léo e Rafael é aqui da nossa cidade de Londrina, né? Então, Londrina sendo representada nesse projeto Verão Maior Paraná. É isso aí, Giovana. Muito obrigado pelas informações. Patrícia, é com você.
Edson, enquanto isso a gente fica aqui trabalhando, mas a gente gosta também. Daqui a pouquinho tem mais Tarobacidade. O episódio de hoje do quadro A Arte do Sabor está incrível. É o que você confere no próximo bloco e as últimas informações também com a Giovana Anselmo. A gente volta já. Simples assim, simples assim, assim. Tarobacidade está de volta no nosso último bloco desse sextou, dia 2 de janeiro. E eu convido você a conferir junto comigo o 5º episódio do quadro A Arte do Sabor. Tá incrível, é um projeto muito bacana e eu fiz um prato lá. Vamos ver se você gosta? Confere aí. A Arte do Sabor. Oferecimento Andorinha, porque azeite não é tudo igual. Damaris, o assunto hoje é falar um pouquinho da culinária, da gastronomia mediterrânea. Ela, no nome, carrega muito glamour, mas o que é essa culinária mediterrânea? Bom, a base da alimentação deles é principalmente de gorduras boas. Então, a base deles, né, é o azeite, as castanhas, frutas de gordura boa, então, por exemplo, o coco, o abacate, né? E tem um menor consumo de carnes vermelhas. Então, o maior consumo de peixe, de oleaginosas, né, que são as castanhas, e proteínas, principalmente de origem vegetal. Então, os grãos, tem bastante grãos, bastante fibras. Então, grão de bico, os feijões, lentilha. Então, a base dessa alimentação é uma alimentação anti-inflamatória, que a gente fala, né? Então, muito hoje se ouve falar sobre uma alimentação anti-inflamatória que ajuda a prevenir doenças, a tratar doenças. Então, a base a gente utiliza a dieta mediterrânea, né? Entendi. Que daí o azeite entra muito na base dessa alimentação, porque a gordura, ela é uma fonte de energia também para o nosso corpo. Não é só o carboidrato, né? Então, eles tiram os refinados, as farinhas e utilizam mais a base de fibras. Então, tem farinhas, mas assim, de aveia, as oleaginosas, então farinhas de castanhas, os grãos, né? E aí a energia vem desse maior aporte de gordura, que é onde entra o azeite. A gente procurando sempre receitas mediterrâneas acha muito receita de salada. Eles apreciam muito a salada? Muito. E assim, usa muito a fibra, né? Como a base da alimentação mesmo. Então, o carboidrato, a grande maioria do que eles usam é assim, de uma batata doce, de uma mandioca, de frutas, de verdura, né? Então, da cenoura, da beterraba. Então, por isso que a grande maioria das receitas, pode ver, é a base de fibras e tem muitas oleaginosas, as castanhas e as gorduras. Então, hoje eu te convidei para comer uma salada tipicamente mediterrânea. Ai, que delícia! Vai ser bom e a gente vai continuar o nosso bate-papo lá, né? Ótimo, isso mesmo. Vamos lá na cozinha? Vamos! Damaris, além de todo esse frescor, né, que você falou da cozinha mediterrânea, que eu espero que tenha te agradado aqui, é a prioridade para produtos realmente naturais mesmo. Sim, eles prezam muito pela linha de produtos orgânicos também, tá? Então, essa linha que vai mais pelo lado biodisponível do nutriente, né? Quanto mais orgânico, quanto mais fresco, mais eu conservo o nutriente, né? Daquilo que eu tô consumindo. Você aprovou aqui os nossos ingredientes? Super, eu achei super bacana porque tá um prato bem equilibrado, né? Ao mesmo tempo que eu tenho fibra, eu tenho gordura boa, eu tenho proteína também de fácil digestão, achei super bacana. Aqui a gente vai trabalhar com 2 tipos de queijo, que é a ricota e o gorgonzola. Tem as nozes, né, que você falou
muito também Das sobre castanhas, isso, das aham. castanhas. E esse frescor da folha que agora, para essa época do ano, também fica uma delícia, né? Super. E eu falo assim, vale uma refeição mesmo, né? Às vezes num dia muito quente, você fez uma atividade física ou vai jantar mais tarde, não tá com muita fome, você preparar um prato assim único, que você associe fibra com gordura boa, associado com proteínas de fácil digestão, é uma refeição super leve e super balanceada para utilizar. E muito fácil de fazer, eu vou começar a montar e caso você queira já degustar o nosso pãozinho com azeite e andorinha, você fique à vontade que eu vou servir um suco para você também, obrigada. para você entrando no clima da cozinha mediterrânea também, né, Dama? Sim, uma delícia. Então vamos lá, vou começar aqui. Eu queria que você me falasse o seguinte, quando você junta o azeite com a fibra, por exemplo, com as proteínas, ele potencializa algo? Sim. O azeite, né, pelo próprio benefício que ele tem dessa parte de ser um excelente antioxidante, uma boa fonte de gordura boa, quando eu associo com fibra, eu dou mais saciedade para o meu prato. Então, o que é dar saciedade, né? É você fazer com que a pessoa coma menos. Né? As pessoas estão buscando tanto, né, uma alimentação equilibrada, às vezes uma perda de peso. Então, quando eu associo uma gordura que me dá saciedade e ao mesmo tempo ela tem esse efeito anti-inflamatório, eu consigo equilibrar isso no meu organismo e acabar consumindo uma caloria menor ao longo do meu dia. Entendi. Então aqui eu vou começar com a ricota. Você gosta de ricota? Gosto. Vou colocar ela em cubinhos aqui. Gorgonzola é um outro tipo de queijo forte também, que eu acho que ele dá um tom um pouquinho mais marcante, você não acha? Sim, e acaba até temperando, né? O sabor que ele tem acaba ajudando no tempero também. E olha só, basicamente misturei todos os ingredientes, coloquei um tonzinho aqui de maçã verde uva para fazer aquela misturinha entre o açúcar e o salgado. Você gosta? Adoro. Eu vou temperar e aí é a dica da Nutri, né? Sempre essa rega do azeite de boa qualidade, ele que vai dar esse tom final realmente e vai trazer a saúde mesmo pro prato. Sim, e aí vai ajudar a potencializar mais ainda essa questão anti-inflamatória, né? Eu aumento o aporte de gordura para me dar saciedade nesse prato e ajudo no processo de inflamação, ajudo a reduzir a inflamação do corpo. Bom, Damaris, eu vou temperar com limãozinho, já tenho um ali, pra gente finalizar a nossa receita. O limão também é tudo de bom. Combina limão com azeite? Ajuda, você sabe que o limão tem enzimas digestivas e ajuda no processo da digestão. E aí acaba causando equilíbrio mesmo. Vou colocar um salzinho. E eu vou pedir para você finalizar, vou levar a travessa aí até você, para você regar o nosso azeite, que é orgânico esse da andorinha, já para combinar com a nossa receita mediterrânea. Perfeito. E aí quando a gente vai usar, né, para uma preparação que é o prato todo para fazer, aí não só uma colher de sopa, né, igual a gente tinha falado ali, para que a gente estava sempre finalizando os pratos, quando é individual eu coloco uma colher de sopa, mas quando é para mais pessoas, aí a gente rega mais. Então pode ser bem generosa. Pode, ó que gostoso. Delícia. Perfeito. E aí vamos finalizar com a crocância das nozes. Quer colocar? Quero. Legal, ó. Tudo com fonte de gordura boa, né? Quando as pessoas têm medo de usar óleo, né? Que fala que gordura não é boa, né? Se é gordura boa, não tem por que a gente ter medo, né? A gente tem mais é que utilizar mesmo. Vamos provar então, Damaris? Vamos, tá com uma cara muito boa, viu? Então pode provar, aproveita que tá calor, que é uma degustação que não vai te deixar com culpa. Verdade. Equilibradíssima. Bom, aqui é claro, é o sabor dos alimentos naturais, mas
O azeite, além dele ser nutritivo, ele realça tanto. Eu acho que ele faz uma combinação maravilhosa com a alface americana, por exemplo. Ai, uma delícia. E tempera, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto muito de salada. Às vezes tá faltando um tempero diferente, né? Talvez você usar mais, as pessoas ficam às vezes colocando uma gotinha de óleo e o que dá sabor é a gordura, né? Nos pratos, por isso que todo mundo gosta de fritura, né? Porque o que dá sabor é a gordura. Então, quando você usa uma gordura boa para temperar uma salada, melhora o sabor mesmo, né? E dá sabor, porque às vezes se você pensar no alface não tem tanto sabor. Mas aqui a gente tá sentindo o gosto do tempero, do azeite, né? É uma boa opção, por exemplo, agora para as festas de fim de ano? Sim. Você sabe que as pessoas, a gente sempre fala assim, né? Mas salada no Natal, na ceia, ninguém vai querer comer. Que nada, se você faz uma salada bonita dessa, bem temperada, né? Usando um azeite de qualidade, todo mundo come, não é? Sim. É que a gente fica pensando ali que vai ter só alface de salada, daí realmente não vai atrair, né? Mas você fazer uma salada bonita, assim, que a gente come com os olhos também, né? Sim. Com um tempero gostoso, as pessoas comem, elas gostam e é super legal. E olha só, eu comi um pedacinho de maçã agora e um de uva e o azeite combinou também com sabores doces. É, e você sabe que hoje em dia, né, tá usando bastante em sobremesas o azeite, né? Já vi brownie que finaliza com azeite também nas preparações. Então essa mistura do doce com o óleo, né, que dá esse sabor, fica muito gostoso mesmo. Então, tá aprovada essa receita. Super aprovado, uma delícia. Mas, hein, gente? Que delícia de bate-papo e de receita também. Tudo com esses produtos maravilhosos que são os azeites Andorinha. Os azeites de Andorinha nascem, não sei se você sabe disso, do próprio olival da marca, lá em Portugal, diretamente de lá para o Brasil. E isso faz toda a diferença. Como eles controlam a cadeia produtiva, plantando, colhendo, extraindo e envasando, Andorinha garante frescor, sabor e qualidade. Há quase 100 anos aqui no Brasil, produzindo azeites de forma sustentável. Aqui dentro desse vidro é 100% suco de azeitona e só. Experimente Andorinha e descubra porque azeite não é tudo igual. E durante o decorrer aí dos episódios, você está aprendendo como harmonizar o azeite, tanto para cozinhar como para finalizar, inclusive com os doces, né? Que é uma grande evolução aí no uso dos azeites. Andorinha, quando você for no mercado, procure por essa marca. Edson, eu tenho certeza que você gostou da minha receita, agora é com você. Eu fico com fome, viu, Patrícia? Esse é o... Você fica com essas receitas gostosas. Quando você tirou férias, eu tive que passar aqui a matéria da receita, eu já fico com fome. Mas olha só, agora a gente vai falar então sobre as condições do tempo previstas para este final de semana, né? A gente está no comecinho aí de 2026, já estamos no verão que segue até o mês de março. De volta aqui com a Giovana Anselmo, do nosso portal tarobá.com.br aqui no estúdio. E, ô Giovana, o janeiro mal está começando. E aí, a gente deve ter chuva aqui para a nossa cidade? Com certeza, Edson. Tem sim, então. Deve ser um janeiro marcado por chuvas intensas. Nós estamos ainda sob aí o fenômeno Laninha, que segue atuando aí durante esse mês de janeiro, mas, de acordo com a meteorologia, ele perde um pouco a força. Então, esse efeito ele se caracteriza, para quem não sabe, pelo resfriamento das águas, né, do Oceano Pacífico, o que no Brasil traz mais secas, na verdade, com temperaturas elevadas no sul. Mas, por conta aí da neutralidade do Pacífico, são esperadas então frentes frias e também chuvas intensas aqui para a nossa região, para o nosso estado. É o que os sistemas então vêm indicando. Em janeiro, o volume de chuva deve ficar acima da média anterior aí na maior parte do estado. O verão é realmente, normalmente, a estação mais chuvosa no Paraná. Mas, então, a gente sempre lembra, vale acompanhar as previsões diárias que estão aí sempre atualizadas. E aquilo, né, Giovana, é muito dinâmico, né? A gente pode estar falando de chuva, depois no outro dia já amanhece calor, sem previsão de chuva. Edson. Por isso que é uma previsão do tempo. Foi o que a gente viu muito durante o último ano, né? As mudanças aí com
constantes, então vale a pena realmente se atualizar aí todos os dias. Tá certo, muito obrigado a Giovana Anselmo. Giovana, bom trabalho para você no nosso portal. Obrigada, tarobá.com.br. Muito obrigado pela participação pra vocês aqui também, no nosso Tarobá Cidade. Obrigada. É isso aí, a previsão do tempo então para esse final de semana. E encerramos a semana que começou aí também em 2025 e vai se encerrar em 2026. É isso aí, Edson. Então a gente deseja para você um excelente final de semana, o primeiro final de semana de 2026, e a gente volta segunda ao vivo, né, Edson? É isso aí, a partir das 8 horas da manhã, com muita informação para você. Até lá, gente. Um beijo no coração. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Shoes on the sidewalk, bass in my chest. Gotta go